Fala galera, eu sou Larissa Rezende e sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos continuar a nossa aventura por uma galáxia muito distante para falarmos sobre Ahsoka. Chegamos ao final dessa que pode ser considerada uma das melhores séries do universo de Star Wars até o momento. A jornada da Ahsoka foi incrível e super bem produzida. Deu pra ver todo o carinho e amor de um fã da saga por trás da produção. Mas será que o tão aguardado último episódio conseguiu manter a grandiosidade dessa primeira temporada? Afinal de contas, todas as expectativas estavam sobre ele. Mas antes de continuarmos o nosso review, já deixa o seu like nesse vídeo e se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve e ativa o sininho, pois a sua participação é muito importante nessa dimensão. Esse episódio começa com as Grandes Mães oferecendo um antigo poder para Morgan, que é a raiz da magia das Irmãs da Noite, o Dom das Sombras. Depois de tanto trabalho que ela teve para chegar a Peridea e encontrar o Thrawn, ela vai ser recompensada com esse poder. E uma vez que ela o aceita, ela precisa fazer um juramento de fidelidade a Dathomir. Tudo que ela fizer daí pra frente precisa ser pensando no bem do planeta. E a partir desse momento vai ocorrer um ritual muito interessante e muito sombrio, na qual a Morgan vai passar por uma transformação física, onde ela vai começar a ter marcas no rosto, os seus olhos vão ficar inteiramente negros e a sua voz vai ficar duplicada, bem ao estilo das Grandes Mães e ao estilo da Mãe Talzin também. Mas talvez o momento mais marcante desse ritual tenha sido a arma que as Grandes Mães conjuram para presentear a Morgan, que é uma katana na qual possui chamas verdes. E aí também o nome da katana é bem significativo, que ela vai ser conhecida como a Espada de Talzin, em referência à líder das Irmãs da Noite. E como fã de Star Wars gosta de uma referência, definitivamente foi o momento mais emocionante dessa cerimônia, né? Uma espada inteiramente sombria em homenagem a uma personagem tão marcante lá de Clone Wars. E logo depois dessa cerimônia super macabra, nós vamos ver como estão os heróis. Na verdade, a primeira cena deles é justamente o Ezra montando seu novo sabre de luz, o que é um momento também super interessante e que tem uma dinâmica super divertida entre ele e o Huyang. Afinal de contas, ele tá ali na nave da Ahsoka e ele tá basicamente bagunçando toda a organização do Huyang em relação às peças dos sabres de luz, e ele tá falando que o Huyang não sabe organizar, que ele organizou errado e tudo mais, e ele não dá nenhuma bola para as sugestões do droid, até o momento em que o droid fala que ensinou Caleb Dume a montar o seu próprio sabre de luz. E vai ser a partir desse momento que o Ezra vai se ligar que está falando com um droid de mais de 25 mil anos e que o droid sabe o que ele está fazendo. Além disso, o Ezra vai ser um momento muito emocionante justamente porque o Ezra vai começar a ouvir o Huyang falando de como era o Kanan na época em que ele era Padawan. Além disso, vai ser muito bonito porque o Huyang vai entregar para o Ezra uma peça de emissor de sabre de luz que era igual à peça do seu mestre, né? E o Huyang ainda vai falar que nada melhor do que essa peça reserva ficar com o Padawan do Kanan. Então vai ser uma cena extremamente emocionante, na qual, ao final, o Ezra vai conseguir montar o seu sabre de luz, na qual vai ter o fio azul, a mesma cor do seu primeiro sabre de luz e também do sabre de luz do seu mestre, o que torna esse momento extremamente significativo. Enquanto isso, nós teremos um outro momento cheio de sensibilidade no lado de fora da nave, onde Ahsoka e Sabine vão conseguir conversar e conseguir acertar alguns assuntos também, como o fato de que a Ahsoka vai dizer que sabe que a Sabine entregou o mapa para o Baylan, mas ela também vai admitir que foi uma aposta certeira, porque se não fosse pela Mandaloriana, elas não teriam encontrado o Ezra. Além disso, a Ahsoka também vai perguntar para Sabine se ela continuou o seu treinamento, na qual a Sabine vai dizer que conseguiu avançar nos seus golpes com o sabre de luz. E vai ser nesse momento que a Ahsoka vai ter uma fala extremamente importante, que é a definição do ensinamento dos Jedi. Afinal de contas, ser um Jedi não se trata somente de empunhar um sabre de luz, mas principalmente da sua conexão com a Força. E o grande exemplo disso foi justamente o Ezra no episódio anterior, que mesmo passando anos em Peridea, conseguiu manter o seu treinamento e na hora de lutar, optou por lutar somente com a força sem utilizar o sabre de luz. Além disso, vai ser finalmente esclarecido o distanciamento entre a Ahsoka e a Sabine, que está relacionada com o Purgo de Mandalore, um acontecimento na qual teve como consequência a morte da família da Sabine
e assim a Ahsoka parou com o treinamento dela, temendo que a Mandaloriana treinasse pelas motivações erradas, né? Treinasse para buscar vingança. Foi uma explicação extremamente emocionante, né? Muito delicada ao ser apresentada e muito importante, mas tardia. A verdade é que essa explicação poderia ter acontecido desde o início da série para trazer muito mais empatia para a personagem. Afinal de contas, quem não assistiu Rebels está conhecendo esses personagens agora no live action. E para quem não assistiu a animação, a Sabine parece uma personagem que só vacilou ao longo da temporada. Se o público desde o início entendesse as motivações dela, teriam muito mais empatia com a personagem. Mas aí, Ahsoka, Ezra e Sabine resolvem partir para a ação e atacar a Fortaleza das Grandes Mães. E eles resolvem ir pela porta da frente, o que não foi a tática mais inteligente, mas às pressas não tinha realmente muito o que fazer. A grande questão é que eles vão passar bem embaixo do Quimera e aí eles vão ser bombardeados pelo Destroyer. Apesar de nada acontecer com eles, afinal de contas nós estamos falando aí dos heróis. Mas logo em seguida vai ocorrer uma das cenas mais legais do episódio, definitivamente é uma das minhas cenas favoritas desse último episódio, na qual eles vão lutar com os Troopers, eles vão matar todos os Troopers, mas as Grandes Mães vão utilizar a sua magia para torná-los, né, para voltar com os Troopers à vida, ou seja, eles vão lutar com os Death Troopers. E foi muito legal, pois apesar da gente já ter essas suspeitas nos episódios anteriores, nós vamos ter esse momento acontecendo nesse episódio, né, as Grandes Mães utilizando a sua magia para criar Troopers zumbis, e foi uma cena bem legal, porque foi uma cena bem sombria, bem com um toque de terror, mas sem perder o estilo de Star Wars, né? Não saiu muito do gênero da saga, felizmente conseguiu manter esse equilíbrio, além do fato de ter sido uma referência bem legal ao livro Death Troopers, na qual é um livro do Legends, e apesar de ter uma premissa diferente de como esses Troopers se tornaram zumbis, foi uma referência bem maneiro, foi algo bem legal de ser canonizado. E um detalhe bem importante em relação a esse episódio é justamente a postura do Tron. O Grão-Almirante vai começar esse episódio bem pé no chão, dizendo que não vai subestimar um Jedi solitário, porque ele já fez isso antes e ele se deu mal, mas ele começa o episódio bem confiante, afinal de contas, todas as chances estavam contra a Ahsoka. Mas à medida que a Ahsoka vai avançando e chegando cada vez mais perto dele, ele começa assim, né, a tremer, ele começa a ficar bem preocupado, até que ele dá sua cartada final, que é pedir para Morgan ficar em Peridea para enfrentar a Ahsoka, e assim foi uma jogada um tanto quanto interessante. Estrategicamente falando, foi bem importante, afinal de contas, a Morgan vai ter uma luta bem legal com a Ahsoka, definitivamente é a melhor luta desse episódio, na qual ela tá selvagem, ela vai pra cima da Ahsoka com tudo, e ela até destrói um dos sabres de luz da ex-Jedi. E foi essencial porque a Sabine e a Ahsoka quase conseguiram alcançar o Quimera, mas ao mesmo tempo foi muita sacanagem com a personagem. Depois de tanto trabalho e logo depois de ter sido recompensada com um grande poder, o Tron vai pedir para ela se sacrificar, vai pedir para ela ficar para trás e passar o resto da vida presa em Peridea. Assim você sente a personagem murchando ao longo dessa cena, decepcionada, mas ela vai cumprir com o seu dever até o final. Mesmo assim, eu acho sacanagem porque é uma personagem um tanto quanto interessante e merecia ser um pouco mais explorada. Apesar disso, a luta das duas foi muito legal e foi realmente bem dinâmica, mostrando o quanto a Morgan dificultou para a Ahsoka. E enquanto elas duas estavam lutando, nós temos Ezra e Sabine finalmente chegando perto do Quimera. Prestes a entrar no Destroyer, eles vão ser atacados pelos Death Troopers em uma situação de completo desespero, na qual a Sabine está quase sendo sufocada por um dos zumbis. Ela vai conseguir se conectar à força e vai conseguir puxar o seu sabre de luz. Até aí, ok, né? Tudo bem que ela estava ali numa situação de desespero, quase morrendo, e aí nesse desespero ela consegue se conectar à força. Só que logo em seguida ela dá um empurrão com a força no Ezra para ele alcançar o Destroyer do Tron. E isso foi muito forçado, cara. Como uma personagem que tinha uma dificuldade absurda de se conectar com a força, que fez um esforço enorme para puxar um sabre de luz, do nada consegue dar um empurrão na força, né, com a força, com extrema facilidade. Até o rosto dela demonstrava uma certa serenidade ao utilizar a força. E aí
não rola, foi um desenvolvimento muito brusco. Na verdade, não dá nem pra chamar de desenvolvimento. Ela foi de 0 a 100 numa única cena, e isso, assim, foi muito sem sentido. Além do fato de que eu também já falei aqui que eu não gosto dessa ideia da Sabine sendo Jedi. Em nenhum momento da animação ela demonstrou ter essa aptidão, e eu acho que a personagem deveria ter continuado assim. E assim, a temporada vai terminar com o Thrawn chegando a Dathomir, o que é uma cena maravilhosa, já que nós vemos o Chimera acoplado no olho de Sion e o planeta logo atrás. Foi um take muito bonito, na qual nós vimos também que o Thrawn vai levar as caixas misteriosas para o planeta e que parece que ele vai de fato se estabelecer em Dathomir. Além disso, o Ezra vai com ele e de alguma forma ele consegue sair do Chimera para chegar até uma nave da Nova República e assim vai encontrar a Hera e o Chopper, na qual é uma cena também bem legal. Afinal de contas, ele vai estar disfarçado de Stormtrooper e o Chopper vai ser o único que vai reconhecê-lo, mesmo com um capacete. Além disso, a Ahsoka e a Sabine vão permanecer em Peridea. Elas não conseguem entrar no Chimera a tempo, o que foi algo que me incomodou um pouco. Não a ideia delas ficarem para trás, mas simplesmente a ideia de que elas trocam de lugar, né? Essa ideia dos personagens simplesmente trocarem de lugar, agora são elas duas que estão presas ali, não foi nem um pouco original. E o Baylan e a Shin, que foram ignorados ao longo de todo esse episódio, também vão ganhar um final, né? O Baylan termina essa temporada em pé, na mão da estátua do pai, que está apontando para uma montanha, o que deixa a gente com uma super expectativa. E a Shin termina solitária, voltando para o grupo de nômades que ela liderou no ataque do Ezra no episódio anterior. Esse final de temporada foi um pouco decepcionante para mim. Apesar de eu entender o que eles queriam fazer, né, de ter um final agridoce, um final um tanto quanto emocionante, em que os personagens aceitam e reconhecem a situação em que eles estão, não foi o que eu esperava. Na verdade, foi um final de temporada em que eu esperava que eles nos deixassem muito mais ansiosos para uma possível próxima temporada. Não que a gente não queira uma próxima temporada, na verdade a gente quer essa temporada pra ontem, mas não teve nenhum gancho que causasse uma sensação apoteótica, sabe? Eles podiam, sei lá, ter terminado com o Thrawn aberto uma das caixas que ele levou pra gente finalmente ver o que tem ali dentro e falar, nossa, agora os heróis estão muito ferrados. Ou então o Baylan finalmente chegar ao poder que está chamando ele para de novo a gente conseguir terminar essa temporada e dizer, nossa, eles estão muito ferrados na próxima temporada. Mas não, na verdade, essa temporada não respondeu nenhuma das perguntas que nós fizemos ao longo dos episódios e, na verdade, nos deixou com novas perguntas. Então foi um tanto quanto emocionante, né? Um pouco decepcionante, na verdade, apesar da emoção. Afinal de contas, nós temos também uma cena final do espírito da força do Anakin observando a Ahsoka em Peridea, e isso foi de nos quebrar, né? Quebrar o fã de Star Wars. Mas ainda assim, eu achei um episódio morno em comparação aos episódios anteriores. Apesar disso, essa primeira temporada conseguiu apresentar com sucesso o que eles já tinham a intenção de apresentar, que era justamente falar sobre a relação entre mestre e aprendiz. E isso foi com vários personagens. Anakin e Ahsoka, Ahsoka e Sabine, e Baylan e Shin. E foi algo desenvolvido de uma forma muito bonita e que dava totalmente para fazer sem apelação. Ou seja, dava de fato para eles colocarem uma relação de mestre e aprendiz entre Ahsoka e Sabine, sem transformar a Sabine numa Jedi. Até porque a Sabine já tinha treinamento com sabre de luz, pois lá em Rebels ela treinou com Darksaber, então ela já tinha esse tipo de habilidade. E a Ahsoka poderia ter sido uma mestre somente a nível de treinamento físico, né, de habilidades de luta. Isso dava para fazer de boa, sem forçar essa barra da Sabine ser uma usuária da força. E além disso, nós tivemos também os últimos momentos em cena do Ray Stevenson, que foi algo bem emocionante e é muito triste. E também acaba sendo um grande desafio, pois se realmente tiver uma segunda temporada de Ahsoka, eles vão precisar reescalar, né, fazer uma nova escalação para o personagem, e vai ser um grande desafio para a produção e para o ator que tiver que honrar o legado do Ray. Então, de uma forma geral, esse último episódio conseguiu manter o ritmo de toda a temporada de Ahsoka, apesar de ter sido um encerramento bem acelerado, né? Aconteceu muita coisa em um único episódio,
e também um pouco frustrante, já que não respondeu nenhuma das nossas perguntas. E vocês, curtiram o final de Ahsoka? Ou acharam mais ou menos? O que esperam para uma possível segunda temporada? O que vocês acreditam que vai ser esses grandes mistérios da série, né? Os caixões do Tron, ou então o chamado do Baylan? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!